Estamos aqui novamente. O assunto de hoje é sobre crianças e estresse. Será que a minha criança está estressada? Essa é a primeira pergunta que a gente vai entender como funciona o processo, a parte mental e emocional e também física e as consequências do que é realmente um estresse e do que são outros conflitos emocionais que estão envolvidos aí nas crianças, certo? O assunto é bem complexo, mas eu tentei resumir ele numa fórmula a mais fácil possível para o público aí que está assistindo entender, para quem é da área da saúde e ainda não trabalha com crianças e bebês também pode ser, e para também o público leigo, para quem não entende absolutamente nada e quer ter uma noção de o que é o normal, o aceitável e o que é o desequilíbrio que tem que ser investigado e ser tratado, certo? Então, vamos falar hoje sobre estresse em crianças. Será que o meu filho, minha filha está estressada ou não? Será que são outros conflitos emocionais? Essa é a grande pergunta. Certo? Então vamos lá. Para quem não me conhece, tem um cabelo aqui, ó, desajeitado. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta há 22 anos e venho trabalhando, já atendi mais de 10 mil pacientes ao longo desses 22 anos. Trabalhei por muitos anos com a medicina tradicional chinesa, acupuntura, ainda atuo nessa área. Trabalhei por muitos anos com a microfisioterapia, a nova medicina germânica e desenvolvi uma técnica chamada terapia sintrópica. A terapia sintrópica é uma combinação da neurociência, da nova medicina germânica, dos estudos transgeracionais e de uma técnica de terapia manual chamada cinesiologia aplicada. Eu peguei esse combo, que não é tão barato, organizei ele numa fórmula e criei um sistema para tratar doenças crônicas de difícil solução. Primeiro a gente tem que entender o que é crônico. E o estresse pode ser crônico também. Cronicidade dentro da medicina é todo sintoma que passou de 3 meses. O corpo tem 3 meses de tentativa de se auto-resolver, de se auto-curar. Se depois de 3 meses ele não conseguiu se reorganizar, voltar ao seu equilíbrio, ao seu centro, a medicina diz que isso ficou crônico. Significa, Gustavo, que é incurável? Não. Uma coisa é crônica, outra coisa é incurável. Na minha visão, toda doença, todo sintoma é possível de ser resolvido, de ser curado, de ser solucionado. Tudo é possível. A esperança sempre existe. Eu quero que fique bem claro isso. Porque seria obrigação do profissional de saúde apresentar para o paciente esperança. O que está sendo cortado. Muitos médicos e profissionais de saúde já chegam de cara e vão logo falando que tal doença é incurável, que isso não tem cura, que vai ser assim o resto da vida, que vai ter que tomar medicamento o resto da vida e assim por diante. Isso não é verdade, porque a gente vê doenças tidas na medicina como incuráveis que está sendo curada. Isso já há muitos e muitos anos. Então, o profissional de saúde seria obrigação dele dar esperança ao paciente. Não enganar, enganar é outra coisa. Mas dar esperança. Sempre é possível. Sempre é possível. E o estresse tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, que a gente vai falar. Então, a criança também pode ter uma carga de estresse? Pode. E nós vamos já entrar direto nesse papo aqui. O que é estresse? A primeira definição da noite é a gente entender o que é estresse. Essa palavra que entrou no nosso dicionário do dia a dia, seja no jornal à noite, seja naquele programa de domingo que tinha TV lá nos anos 90, entrou na década de 90, final dos anos 80, início dos anos 90, para quem tem mais de 40 anos aí, no início dos anos 90,
Virou uma palavra de moda. Estresse. As doenças que vieram por estresse. Olha que interessante. E o que é o melhor conceito de estresse que eu entendo é o seguinte: estresse é uma energia que te perturba. Estresse é uma energia que perturba a ordem. Quando a gente entende que estresse é uma energia que perturba a ordem das coisas, pode ser no âmbito de saúde ou em qualquer outra coisa, tá? Eu tenho aqui uma lupa. Se eu pegar algum objeto e forçar, vai chegar uma hora que esse estresse vai perturbar a ordem das moléculas da lupa do vidro e vai fazer isso aqui, ó. Vai trincar. Como vocês podem ver ali, ó. Trincou. Quebrou. Perturbou tanto a ordem da organização dos átomos. Aquela força. Perturbou tanto que trincou. Então, estresse é uma energia que perturba a ordem. Quando você volta isso para a área da saúde, pergunto, estresse é algo ruim? Não. Estresse é uma energia que perturba a ordem. E aí? E aí que isso pode ser algo até muito bom. Olha que interessante. Pode ser algo muito bom. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, trincou. Eu coloquei um estresse que trincou. Eu trabalho, vamos supor, como o indivíduo tem uma profissão que precisa ter uma lupa, só que essa lupa não está fazendo o trabalho. E quando ele coloca esse objeto, trincou. Agora ele vai ter que colocar uma lente mais forte. E isso às vezes resolve o problema dele. Antes ele fazia trabalhos que ele não conseguia com aquela lupa, e de tanto forçar ela ali, ela trincou, você teve que colocar uma lupa melhor. Olha que interessante. Aquele problema, aquele estresse que você tinha, fez você ir para um nível melhor. Os golfinhos são assim, sabia disso? Se você está numa piscina, num parque, onde você tem um alimento, por exemplo, você tem lá um peixe. Aí o golfinho, ele é treinado para fazer um truque e você dá o peixe para ele. Aí ele faz o truque, você não dá o peixe. Aí de novo ele faz o truque, você não dá o peixe. Ele começa a gerar um estresse. Lembra que estresse é uma energia que perturba a ordem. A ordem seria ele fazer o truque, ganhar o peixe. Fazer o truque, ganhar o peixe. Só que agora ele faz o truque, não ganha o peixe. Faz o truque, não ganha o peixe. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá para o fundo da piscina, com aquele estresse, com aquela frustração, e aí ele cria e inventa um truque novo que te impulsiona a dar o peixe para ele. Olha que interessante. O estresse não é problema. O estresse, a definição da palavra estresse, ela não significa um problema que vai ser problemático, ruim, no sentido de ruim. Tanto é que o golfinho vai lá com aquele estresse e ele cria e bola com aquela frustração do estresse, ele cria um truque novo que impulsiona você a dar um peixe para ele. E ele vai para uma escala evolutiva maior, porque agora ele criou um truque novo. É a mesma coisa da lente aqui que quebrou. Se a lente quebrou, eu posso trocar por uma mais forte, uma melhor. Em si, o estresse não é maligno, não é maléfico, ele não é. Mas existe uma outra definição de estresse. A outra definição de estresse significa que o estresse é uma sobrecarga. Olha que interessante. Eu posso conceituar o estresse como uma energia que me perturba, e eu posso considerar o estresse como chamado no dia a dia. Ah, estou estressado. Quando a pessoa ou o médico fala, você está com uma carga de estresse elevada.
Quando o médico fala você está com alto estresse, você está com uma carga de estresse elevada, significa que você está sobrecarregado. Pode ser o menino, pode ser a menina, a criança, pode ser o adulto, pode ser o idoso, pode ser um animal, pode ser uma máquina, pode ser uma lente, um vidro que está com uma carga de estresse elevada. Se você trabalhar ininterruptamente 14, 15, 16 horas por dia, você está com uma carga de estresse elevada. Você está com uma sobrecarga. Se você dirigir de viagem, por mais que seja para um lugar que você queira ir, e você dirigir 1.600 quilômetros num dia sem dormir, você está com uma carga de estresse elevada. Você está com uma sobrecarga. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, essa criança, seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, o paciente, se você é da área da saúde, o seu paciente, será que o estresse, primeiro tem que identificar, será que ele tem esse estresse de sobrecarga? Primeiro a gente vai eliminando possibilidades. Será que a criança está sobrecarregada? Será que ela está fazendo com 8, 9 aninhos de idade? Será que ela está fazendo curso de inglês, curso de espanhol, clube de natação, escolinha de balé? Uma criança de 5, 6, 8, 10 anos de idade, isso aí é vida de atleta de alto nível. Talvez nem filho de presidente da república é colocado para viver um estresse tão grande de sobrecarga de aprendizado. Isso é uma sobrecarga de atividades. A criança vai estressar? Vai. Ela se sobrecarrega fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Sim. E pode vir as consequências. A consequência maior de uma sobrecarga emocional é a irritabilidade. A primeira coisa que aparece é irritabilidade, raiva. Estou falando de raiva. Irritabilidade é raiva. Raiva advém de uma injustiça, algo que eu não aceito. Quando eu vivencio algo que eu não aceito, eu estou dentro da emoção da raiva. Vou repetir. Quando eu vivencio algo que eu não aceito, eu estou dentro da emoção raiva. E aí a pessoa ou a criança pode ficar irritada. Ou seja, isso ser diário. Gustavo, a minha filha, meu filho tem irritabilidade. Toda hora ela está irritada. Toda hora ela está arrancando os cabelos. Toda hora está se jogando no chão. Toda hora. Então a primeira coisa é você descartar. Será que essa criança irritada está sobrecarregada? Será que está com atividades do dia a dia? Porque tem o pai e mãe neurótico. Você sabe que tem. O cérebro da criança tem um poder de aprender muito maior que do adulto, de absorver, é uma esponja. O cérebro da criança, até os 12 anos de idade, é uma esponja. Até os 7 anos de idade, o cérebro da criança, ela está consciente, mas não sabe que está consciente. Essa que é a verdade. Até os 7 anos de idade, o cérebro da criança está consciente, mas ela não sabe que está consciente. Ela não tem ainda uma identidade. O cérebro funciona como se fosse uma esponja, absorvendo tudo. Então, se você colocar em muita atividade, é escola normal, é cursinho de inglês, é cursinho de espanhol, é balé, é judô, para a mesma criança, é muita coisa. Às vezes, só a atividade física que tem lá no colégio já é suficiente. Por que tem que colocar mais judô, mais escolinha de futebol, mais natação? Não precisa. A criança não precisa aprender tão rápido e tudo. Ela sobrecarrega. Aí depois vira um adulto neurótico, com um excesso de pensamento acelerado. Você já ouviu falar? Síndrome do pensamento acelerado. Vai virar uma criança ansiosa.
O que é uma criança, um adulto ansioso? Adulto ansioso é aquele que tem que ser certo, tudo certo da primeira vez. É a mãe neurótica que não pode errar, ou um pai neurótico, uma avó que não pode errar, que tem que fazer certo a primeira vez, ou que foi sobrecarregada. Então, a primeira coisa de uma criança irritada é ver se ela não está sobrecarregada. Isso é o estresse de sobrecarga. Sobrecarregada. Eliminou a possibilidade de sobrecarga. Não é excesso de atividade. Então, nós vamos para a parte de frustrações. Porque o que é o estresse? Vamos lá no conceito que eu falei no início. Estresse é uma energia que perturba a ordem. Ou seja, é um problema. Estresse é uma energia que perturba a ordem. É um problema. Problema não é algo a fazer. Você pergunta para a pessoa na rua, você tem muito problema hoje? Ah, tô cheio de problema para resolver. Tem que ir lá no banco falar com o meu gerente, tenho que pagar a conta, tenho que pagar meus funcionários, tenho que buscar minha filha na escola. Tô cheio de problema para resolver. Não, você não tem problema para resolver. Você tem algo a resolver. Problema é quando você tem algo que você não sabe como resolver. Definição de problema é quando você tem algo que você não sabe como resolver. Você é diagnosticado com câncer gravíssimo, que tem 3 meses de vida. E a pessoa é jovem. E aí, e agora? E agora, o que faz? Então, isso é um problema. Entendeu? O que fazer? Ponto de interrogação. Problema é quando eu não sei como lidar com a situação. Agora, o que a gente vivencia no dia a dia é algo a fazer. Então, quando você fala pro seu filho, ó, você tem que escovar os dentes, depois nós vamos tomar o café da manhã, depois você vai se arrumar, depois você vai para a escola, eu vou te levar. Ele não tem problemas para resolver. Ele tem algo a resolver. Esse algo a resolver, ele já sabe como faz. Ele já sabe como escovar dente, ele já sabe como tomar banho, ele já sabe como tomar café da manhã, ele já sabe como se vestir. Então é algo a resolver, é diferente de problema. O estresse que vai vir a frustração é de algo que eu não sei resolver. Você compra um doce, tá? E guarda. E o seu filho viu que você guardou para de noite. E ele cria expectativa que depois do jantar vai ter aquele doce para ele comer. Aí ele janta, no cérebro dele, opa, agora vem a sobremesa, como sempre veio. E aí você vira para ele, olha nos olhos dele e fala assim, filho, lembra aquele doce que eu comprei para você para depois do jantar? Pois é, eu comi. E olha na cara dele e fica olhando. Isso é um teste muito interessante para ser feito, para ver o grau de frustração. E você, pai, você, mãe, ensinar o seu filho a lidar com frustração. Porque o mundo vai ser uma frustração em cima da outra. Como que você lida com frustrações? Pode ser depois você vir um paciente psiquiátrico. Você não sabe lidar com crítica. Quem não sabe lidar com crítica nem entra na internet hoje em dia. Eu tenho vários profissionais que eu conheço que são brilhantes profissionais, brilhantes. Por que você não aparece mais no Instagram? Por que você não tem um canal no YouTube? Por que você não aparece mais nas redes sociais para divulgar essa beleza de tratamento que você faz? Gustavo, eu não sei lidar muito com aparecer. Quando aparece uma crítica lá, mexe muito comigo. Quando vem hater e tal, e hoje tem demais, mexe muito comigo. Pois é, foi uma criança, esse adulto foi uma criança que não soube lidar com frustrações. Antigamente os pais dos anos 60, 70, 80, até os anos 90, ensinavam muito a lidar com frustração. Não tem, acabou. Pode chorar. O mundo não vai acabar. E o pai continua te amando. E pode ser que amanhã tenha. E pode ser que semana que vem você ganha doce. E tudo bem. E mostrar que está tudo bem.
Porque a criança, aí vem o conceito de modelagem. Como que a criança até 12 anos de idade aprende? A criança até 12 anos de idade aprende modelando e copiando o que é algo bom e algo não tão bom, principalmente do rosto da mãe. Se a mãe acha algo bom, se a mãe acha algo ruim, se a mãe acha algo fantástico, se a mãe acha algo perigoso. Então, a criança até 12 anos de idade, ela não entende linguagem, não é pelo que você fala. Se você falar assim, e ajuda sua mãe a lavar a louça, porque quando eu era criança, eu ajudava minha mãe a lavar a louça. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar no ouvido e sair no outro. Não importa se a criança tem 6 anos de idade, 8, 10 anos de idade. Vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Sabe por quê? Porque a criança não viu o pai ou a mãe lavando a louça. Aquele que falou. Ele não viu. Como é que ele vai copiar? Ele só vai modelar e aprender se ele vê. Então, por exemplo, se esse pai, ao invés de ter falado, ajuda sua mãe a lavar a louça, se ele tivesse ido lavar a louça e fingido, fizesse um teatro, que, nossa, é uma felicidade lavar a louça e tal, e eles brincam e não sei o que, com sabão e tal. A criança vendo que a mãe está feliz, que o pai está feliz, e aquele ato de lavar a louça, a criança fala, eu quero ir lá. E aí é meio que natural, você nem precisa pedir. Chega uma hora que ela vai. Ah, mãe, posso te ajudar? Por quê? Porque ela viu uma vez na semana, na outra semana, não precisa ser todo dia. Eu ensino pai e mãe, você não precisa fazer todo dia, você entendeu? Você faz uma vez na semana, na outra semana faz de novo, uma vez só. E a criança vê, para você é um teatro, porque é ruim lavar louça. Para você é um teatro, mas para a criança ela não sabe diferenciar se aquilo ali está fingindo ou não. Ela vai olhar a cara da mãe, ver que ela está feliz ou fingindo, ela vai aprender que aquilo é um ato bom. E depois para ela vai ser com a mão nas costas. Ela vai lavar a louça como adulta com a mão nas costas. Não tem problema nenhum. Agora, se você falar, vai entrar no ouvido e sair no outro. Então o sistema de aprendizagem de um bebê, de uma criança, é diferente de um adulto. A criança só vai consolidar a linguagem depois dos 12 anos de idade. Por isso que é um conflito do pai e da mãe com o adolescente, que o pai e a mãe falam assim, mas eu já não te falei, eu já não te falei. Só que a linguagem é difícil de ser codificada. Não adianta você falar, você tem que mostrar, você tem que fazer um teatro. É através da tua imagem, do teu rosto, se é algo bom ou é algo perigoso, se é algo mágico, surpreendente de bom, se é algo nojento, sujo, desgostoso, se é algo perigoso. É através das feições faciais que a criança vai aprender. E das atitudes. E das atitudes. Se a esposa pede para o marido carpir um pedaço do jardim e ele vai lá a contragosto, com raiva, carpindo, o filho vai ver isso. E aí o cérebro do filho vai falar assim, fazer aquilo que meu pai está fazendo é ruim, porque olha lá a cara dele. Agora, se o pai está assobiando e cantando, todo feliz, que está capinando o lote ali, o jardim da própria casa, o cérebro do filho vai entender que aquilo é algo muito, muito bom. E depois, na vida adulta, ele faz com o pé nas costas, não tem problema trabalhar. Por isso que hoje você vê muito jovem que odeia o trabalho. Não importa o trabalho. Ele pode até estar fazendo algo que gosta. Ah, o menino joga games e ele quer ser programador de game. A hora que ele começa a trabalhar numa empresa que faz game, ele começa a detestar. Porque ele tem que cumprir horário. Porque ele tem que dizer amém para alguém. Porque ele tem que aprender a lidar com frustração. Porque ele tem que aprender a lidar com irritabilidade, competição dos outros, etc, etc. E isso ele não teve dentro de casa. Agora, se ele vê dentro de casa o pai trabalhando, a mãe trabalhando, e não falando mal do chefe, e não falando mal da colega de trabalho, e não falando mal da empresa, falando bem, o cérebro da criança aprende que trabalhar é algo bom. Não é sofrido. Você entende como funciona? Então, as crianças
elas podem estar estressadas por sobrecarga, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se não é por sobrecarga, pode ser por irritabilidade que vem de frustração. A criança não sabe lidar com não. Ela não sabe lidar com frustração. Frustração é aprendido aos poucos. Olha que legal. Mostrar o lado legal. Você não teve hoje, mas a gente pode fazer coisa diferente. Você teve o teu doce hoje? Não. Mas a gente pode fazer um outro sanduíche. Mas a gente pode fazer... Vamos inventar uma comida, então, doce? Não tem aquela da panificadora da confeitaria, porque eu já comi. E tudo bem. Algum dia alguém vai comer o seu doce. Algum dia vai pegar algo que é seu. Você vai se frustrar sempre, irritar? Não. Vamos fazer outra coisa? Vamos aprender a ficar sem nada? E não tem problema? Entendeu? Você não vai morrer por causa disso? Vamos fazer outra coisa? Olha que legal. Olha, o pai agora também, ó. Aquele doce lá era pro pai. A mãe comeu. Ah, tudo bem. Vamos ficar nós aqui? Deixa a sua mãe que comeu ali. E vamos brincar com ela também? Então, fazer essa dinâmica do pai e da mãe fazer um teatro que se frustrar, tá tudo bem. E o cérebro da criança aprender que tá tudo bem, a carga de estresse dela diminui. E também ficar sem estresse, a neurociência provou que você ficar sem... A vida é um estresse atrás do outro. A vida é um problema atrás do outro. A vida é um desafio atrás do outro. Não tem problema nenhum. Toda vez que você tem um problema, toda vez que você tem um desafio, você vai ter dor e vai ter desconforto. Sofrimento é opcional. Olha que sacada isso. Abram os ouvidos. A melhor coisa que vocês podem aprender é agora à noite. Toda vez que você tem que evoluir espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, toda vez fisicamente, toda vez que você vai evoluir, você tem que enfrentar um problema. Ponto final. Você não tem evolução sem problema. Você tem que ter um problema. No problema, você vai ter dor. No problema, você vai ter desconforto. Sofrimento é opcional. Quer ver? Eu provo para vocês. Você pega 10 pessoas que fazem academia, musculação numa academia que já tem 5 anos. 10 pessoas que fazem há 5 anos academia, na mesma academia. Você vai entrevistá-la. Você vai perguntar o seguinte para ela. Você tem dor quando você malha? Você pergunta para um, para o 2, para o 3, para todos. Todos vão falar, tenho dor. A não ser que a pessoa está treinando muito leve, ela não vai ter dor nenhuma. Está treinando errado. Se não tem dor, um pouquinho de dor, no outro dia, 2, 3 dias depois, está treinando muito leve. O músculo acostumou, está errado. Tá? É só, nem para manter serve. Às vezes é pior. Então, olha só que interessante. Toda vez que você treina, tem dor? Tem dor. Quando você treina é desconfortável? Podia ficar em casa, assistindo um filme. Muito mais confortável. Então a pessoa tem dor, tem desconforto. Aí você pergunta a terceira pergunta. É sofrido? Eu aposto com você que das 10 que treina 5 anos lá, umas 6, 7 vai falar, não, eu amo musculação. Eu amo vir para academia. Eu amo pegar peso. E vai ter umas 3, 4 que vai falar assim, é um inferno. Eu odeio isso aqui. Eu venho obrigada. Qual a diferença daquelas que amam, que não é sofrido, para aquelas que falou que é um inferno, que é sofrido? Elas vivenciam a mesma experiência. Porque para umas é sofrido e para outras não. Depende onde está o teu olho, o foco. Se o teu foco está no benefício da musculação, estou conseguindo subir um lance de escada sem ficar esbaforido, estou já entrando na roupa que eu queria, estou fazendo inveja para aquela meu amigo lá, porque eu estou entrando naquela roupa, estão me elogiando, estou me sentindo mais com energia. Você vai falar, academia não é sofrido. Agora, se o teu foco, se o teu olho tá nas coisas ruins da academia, eu tenho que enfrentar o trânsito, é 1h30 para ir, 1h30 para voltar, tem que tomar mais banho durante o dia, tem que comprar tênis,
De vez em quando tem que comprar mais roupa esportiva, tem que pagar a academia que é caro, tem que pagar um personal se você paga personal. Você vai falar assim, academia é sofrido. Porque o teu foco está nas coisas ruins que vêm em consequência. Você tem direito de fazer uma escolha. Você não tem direito de escolher as consequências. Você escolher tonificar os seus músculos é a escolha primária. Mas como consequência, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dirigir no trânsito, você vai ter que investir dinheiro, você vai ter que comprar roupa, você vai ter que ficar mais tempo fora de casa. Vem consequências. Você tem direito de fazer a escolha. Você não tem direito de escolher as consequências. Isso é importante saber também. Só que é importante você focar na coisa boa. Qual a coisa boa daquilo? Toda evolução traz dor e desconforto. Sofrimento é opcional. Quando você ensina isso para o seu filho, quando você ensina isso para sua filha, quando ele aprende e ela aprende a lidar com frustrações, estresse não existe mais. O papo é outro, não tem mais estresse. A não ser que a pessoa esteja sobrecarregada. Aí tem que fazer um planejamento. Porque até trabalho, estudo, é planejamento. Se você deixar para a última hora, você vai sobrecarregar. Certo?